Ora então, sejam muito bem-vindos ao Eixo do Bem. Este é o nosso episódio zero, uma linha imaginária entre Sintra, Porto e Berlim. Bem-vindos, meus amigos, convidados para este podcast. De Sintra a Cláudia, só a Cláudia porque por viver perto do palácio não quer dizer que gosto de nomes muito compridos, aliás, é exatamente o contrário. Do Porto, o Diogo Hofbauer, com uma costela alemã, como diz o seu sobrenome, mas completamente tuga, portuense e portista, está em pulgas hoje. Na Alemanha, mais propriamente em Berlim, está o Gonçalo Galvão Gomes, tem o nome mais comprido, mas poderá ser o mais popular, popularucho, ou como é que ele entender, o que ele entender. Como podem assegurar, aliás, as suas raízes beirãs e serranas de ceia. Não estou errado, é de ceia, exato. Está tudo certo. Eu sou o Zé Carlos Barbosa, vou tentar ser uma espécie de moderador, quanto mais não seja, porque sou eu que tenho o controle do equipamento. Obrigado por terem aceitado o desafio e por não terem desistido, assim, à última da hora, seria uma chatice. A ideia é uma ideia, aliás, de um encontro entre amigos para conversarmos sobre os mais variados temas e sobre o que se vai passando à nossa volta. No entanto, os quatro não temos, assim, umas ideias muito alinhadas com a maioria, digo eu. Não gostamos muito do politicamente correto e achamos que o eixo do mal parece querer tomar conta do sistema, seja lá o que isso for, e assim sendo, tem de ser combatido. Vamos dizer mal do mal e até vamos dizer mal do bem se for preciso. Estamos a gravar no penúltimo dia do ano, queremos muito que isto esteja no ar no último dia do ano e, como tal, antes dos temas para dançarmos, neste que é o eixo do bem, mas que queremos muito que seja um antro de pecado, com muita dança e folia, quase que se impõe um top do melhor e pior do ano que se acaba agora. Só isto daria um programa. Fazemos antes uma pequena nota, para que fique aqui bem, fica bem num episódio de final do ano, digo eu. E vou começar eu, está bem? Como pior, escolhi a saída desastrosa dos Estados Unidos e das forças que lá estavam do Afeganistão e todas as consequências negativas para a sua população, principalmente as mulheres e crianças, e mesmo para o resto do mundo, tudo o que pode daí advir. E como melhor, escolhi a não aprovação do Orçamento de Estado em Portugal, e apenas pela graça de ver uma geringonça desfazer-se e de ver um bluff do nosso Presidente da República cair assim desgraçadamente. E eu ia-vos pedir também a vocês, então, o melhor e o pior. Começava por ti, Cláudia. Tens o melhor e o pior? Olá, obrigada pelo convite, sinto-me muito honrada, um bocadinho sozinha no meio de tanto portista, mas ainda assim não é esse o tema, não é esse o tema, portanto vou ignorar. O pior do ano, para mim, tem um nome, Eduardo Cabrita. Tem uma data também, 18 de junho de 2021, que foi o dia em que Nuno Santos foi atropelado mortalmente pelo motorista de Eduardo Cabrita. E seria um alívio se tivesse sido apenas este caso, porque só com Cabrita tivemos o caso do Zemar, o caso Omeniuk, enfim, uma série de situações absolutamente lamentáveis, das quais o ministro não se retratou uma única vez. No caso específico de Nuno Santos, não houve uma palavra à família, e quando se retirou, a única preocupação que teve foi a de não manchar o Partido Socialista. Portanto, para mim, isto foi o pior do ano. Obviamente que pensei apenas em Portugal. Muito bem. E o melhor, então? O melhor do ano, tenho que concordar contigo, Zé Carlos, é a queda de um governo que, para mim, sempre foi decadente. Acho que estava era uma questão de tempo até que aquela geringonça, porque no fundo era e sempre foi um jogo de interesses. Muito bem. E então passamos ao Gonçalo. Qual é o teu pior e o melhor? Começa pelo pior para depois acabarmos bem, por favor. É mais fácil começar pelo pior. Há vários piores. Tanto tu, Zé Carlos, como a Cláudia mencionaram, podia bem ser o pior. Aquilo que eu selecionei como o pior
a consequência de longo termo do Covid, mas que não é física, é uma descrença generalizada na ciência. Mesmo quando nos virmos livres, se nos virmos livres do Covid, ficará sempre no ar esta politização que existiu, este conflito de nós contra os outros, eu contra o meu vizinho, e eu creio que o grande problema que virá no futuro será fazer as pessoas voltarem a acreditar na ciência, independentemente da opinião que possamos ter sobre o caso ou até sobre a falta de educação ou não das pessoas. A ciência sairá muito danificada deste processo. E o melhor então? Tu tinhas alguma... Quer dizer, eu sei que tu tinhas... Parece-me a mim... Começo já a insultar-vos, a chamar-vos nomes. Eu acho que tu és um pessimista. Ou eu não? acho que sou um realista, moderado. Portanto, até. Tu tinhas muitos piores, tiveste alguma dificuldade em escolher o melhor? O melhor foi difícil, porque se tu pensares na escala global, o melhor, eu começo já por vos atacar dizendo que a queda do governo será o melhor se não houver uma sucessão do mesmo governo, porque se houver, o melhor acaba por ficar bastante ocultado. Deixa-me só dizer que eu quando escolhi este melhor, também fiquei... queria quase dizer, quer dizer, mas é uma sensação, houve aquela sensação de agridoce, né? Tu tens receio que, mesmo que seja, porque já não é só com o receio que o PS volta outra vez ao poder, é mesmo a ideia de que, se não for o PS, vai ser o Rui Rio, que é quase a mesma coisa. Não, mas pior do que ser o PS pode vir a ser o PS dois. com exatamente os mesmos participantes, o mesmo primeiro-ministro, muitos dos mesmos ministros, mas eu julgo que esse será outro tópico. Deixa-me falar no... credo. Deixa-me falar no pior. Se calhar falar no pior fazia sentido falar no Medina, mas não. O pior que eu escolhi, o melhor que eu escolhi para este ano, e como vocês sabem, eu gasto imenso tempo a ver as eleições americanas, porque eu continuo a acreditar que a América é a antecâmara do mundo e é onde se passa muito do que decide as nossas vidas. Para mim o melhor foi a eleição no estado da Virgínia, a mudança de governador e o aparecimento de potenciais candidatos para a sucessão de Biden. Cada vez vejo mais pessoas e pessoas com interesse a aparecerem para o lugar do Joe Biden na próxima eleição, e não havendo muitos melhores, esse foi o melhor que eu vi este ano. Muito bem. Para terminar então o melhor e o pior deste ano, Diogo. Eu desde já dizer que é um prazer estar na vossa companhia e dizer que sempre sonhei começar um programa no infinitivo. Portanto, realizei já 2 sonhos convosco. E também diz estas palavras introdutórias que foi para não entrar a matar, porque o meu pior do ano vai indiscutivelmente para a injeção compulsiva de crianças e da demonização das que não foram, que é uma realidade que conheço como próxima e que foi mais chocante do que alguma coisa que vi em 2020. Muito bem. E o teu melhor, então? O meu melhor é naturalmente a estreia do podcast O Eixo do Bem, que é realmente um oásis Vamos ver. num ano absolutamente infernal. Muito bem, vamos ver então, vamos ver. Bem, seguimos então em frente, vamos ver se entramos nos eixos, entramos então no nosso cantinho, um eixo que nos vai levar a dançar. Não sei se gostam ou se sabem dançar, mas também se não gostarem vão aprender. Começamos com a dança do verão, e a dança do verão vai ser trazida pelo Diogo, que queria falar, ou melhor, quer dançar com a antecipação da semana de confinamento preventivo. Eu acabei por não perceber muito bem se estás descontente ou contente com esta antecipação. Tu querias que fosse uma coisa avisada mais em cima da hora, ou o facto de terem avisado com tanto tempo de antecedência, o que é que te preocupa? Não, para mim não me preocupa nada, aliás, acho isto absolutamente perfeito, e se há coisa que eu posso atribuir a estes últimos dias
e apesar de já termos falado sobre isso antes e de eu saber que o Gonçalo discorda em parte de mim neste sentido, e depois poderemos também falar sobre isso, mas eu vejo aqui um crescimento de negacionismo claro na sociedade, e claro e inevitável, mais do que em qualquer outro momento de insanidade que passamos antes. E eu trouxe este tema, e muito rápido, pedir só, por favor, aos meus colegas de debate que no futuro sejam vocês a trazer temas relacionados com a fraudemia. Se for sempre eu, parece o chalupa que eles me tentam fazer. E sinceramente, eu gosto de chamar isto uma contra-obsessão, porque se não houver a opção original eu não sou obcecado, mas ainda assim admito um bocadinho. Por isso, desde já o repto para não ser sempre eu a trazer isto. Mas prometes trazer, se houver mais programas, prometes trazer um chapéu de alumínio e aquelas com amarretado assim, pelo menos para... Nós prometemos não te chamar, mas traz o chapéu. Se for eu a trazer este tema por mais 3 ou 4 semanas, inevitavelmente vou ter que trazer para me identificarem logo. Fica muito mais fácil para o Muito bem, mas adiante então. O que é que te apraz dizer? Não, apraz-me dizer que, de facto, nós já tivemos lockdowns no passado, mas foram sempre lockdowns reativos, não é? Está aqui um vírus chinês, tudo para dentro. Os hospitais estão a abarrotar, não estavam nada, mas enfim, vamos para dentro. Ora, este foi o primeiro confinamento preventivo alguma vez feito e foi marcado com muita antecedência. Uma antecedência de semanas e semanas. Não é a antecedência que o Pedro Adão e Silva tem para fazer o 25 de Abril, mas é perto. E por isso, eu, por exemplo, sei que só posso voltar a um ginásio no dia 22 de março. De antes havia a matriz, agora há a agenda Covid. É preciso ir ver em que dia calha para ver se estamos ou não livres da ameaça. Ou seja, neste momento temos um confinamento preventivo marcado com antecedência e esse confinamento preventivo marcado com antecedência foi antecipado. Portanto, já ninguém fala propriamente da doença, estamos todos a falar esta nova língua relacionada com as medidas, porque se fôssemos falar a língua que falámos em 2019, esta gente estava toda em tribunal, não é? Porque isto de um confinamento preventivo antecipado e marcado com antecedência é hilariante do ponto de vista legal, e epidemiológico e de qualquer tipo de bom senso, não é? Mas quer dizer, repara, mas tu não ouves os portugueses acharem bem? A maioria dos portugueses acha bem. Eu vejo que as pessoas que são vocais neste assunto e que, por isso, no último ano e meio, comprometeram-se muito com a sua posição e, ao serem vocais em relação a chalupas e a insultar de todo o tipo de rótulos quem tinha opiniões contrárias, naturalmente que agora não vai dar o braço a torcer. Eu não estou a falar desses, eu estou a falar das pessoas que se mantiveram dentro da histeria de rebanho relativamente neutras. Há uma transformação de mentalidade para isto já é estúpido. Que acontece com muitas séries de televisão, não é? As séries de televisão têm uma temporada a mais, agora foram longe demais. Eu acho que é isso que se passa neste momento com esta variante. E já que estamos no final do ano e estamos a entrar num ano novo, prevês que as coisas vão mudar agora do dia 31 para o dia 1? Ou seja, as pessoas vão no próximo ano vamos começar a fazer a mudança, as pessoas vão se começar a fartar e começamos a bater o pé, ou as coisas vão continuar iguais? Quando referes a mudança de mentalidade da população? Sim, se vamos continuar a aceitar estes confinamentos. A meu ver, são inversamente proporcionais, porque quando as pessoas começaram a despertar é quando as medidas apertaram mais. Portanto, para mim são inversamente proporcionais, acho que vai haver um acordar e por isso vai haver um mais confinamento, naturalmente, porque, reparem, para piorar o manicômio, puseram os portugueses a fazer testes como quem come guloseimas. É vê-los nas filas, são todos muito doentes, não estão, que doentes que eles estão. O Ricardo Araújo Pereira, deixa-me só dizer isto para acabar, tinha e antes de se tornar o bobo da corte do regime, e digo com pena, porque é um ídolo. Mas olha, digo eu que eu acho que ele já se tornou o bobo da corte, sim, do regime. Sim, e digo com pena porque é um ídolo. E ele, antes de ter este estatuto, ele é efetivamente um brilhante humorista. Ele teve um stand-up no início da carreira, no Levanta-te e Ri, em que fala do apreço dos portugueses pela gratuitidade. E começa a dizer, o quê? Sodomia? Mas eu sou algum maricas ou o quê? É grátis?
Então pode ser, vou experimentar a sodomia. E eu acho que é o que eu não consigo não me lembrar desse beat cada vez que vejo as filas para enfiar as cotonetes no nariz. Acho uma coisa absolutamente impressionante. E só para terminar, nós temos uma semana de contenção, e foi por isso que eu escolhi este tema. Temos uma semana de contenção em que, por causa